Olá, alunos! Vamos começar a nossa aula 10. Nós temos das aulas 17 a 25 para trabalhar Brasil, consolidação do Estado. Nosso assunto específico é o Segundo Reinado. Esta aula 17 diz respeito especialmente sobre a política no Segundo Reinado. Vamos lembrar, antes de mais nada, de como que funcionava o Brasil. Por que foi instalada a monarquia no Brasil? A monarquia foi instalada no Brasil porque a elite se sentia mais segura com ela, ela seria mais conservadora. E o que isso significava? Significava que o território brasileiro não seria fragmentado em repúblicas independentes, como aconteceu na América Espanhola. Também significava que a escravidão seria mantida, bem como os privilégios da elite. Na imagem, a gente percebe uma senhora da elite sendo carregada numa liteira por 2 escravos. Também devemos lembrar como é que funcionava a Constituição brasileira. Ela estava em vigor. Então, pela Constituição brasileira, o imperador possuía os poderes executivo, de chefe de Estado brasileiro, e o poder moderador. Pelo poder moderador, ele, Dom Pedro II, podia nomear e demitir seus funcionários, convocar ou cancelar eleições. Dom Pedro II assumiu o poder com 15 anos incompletos em 1840, ajudado pelo Partido Liberal, chamado naquela ocasião de Clube da Joana. Todos os principais cargos escolhidos por Dom Pedro naquela ocasião pertenciam ao Partido Liberal. Mas daí os conservadores chiaram. Por que eles não estariam com cargos importantes também? Então, na verdade, Dom Pedro aprendeu como é que funcionava o esquema político no Brasil. Controlando o Partido Liberal e Conservador, ele conseguiu se manter no poder por quase 50 anos, com bastante estabilidade. Uma das primeiras medidas que ele tomou foi anistiar os líderes da Farroupilha e criar um pacto político forte com centralização de poder da mão dele por meio do poder moderador. Em 1847, Dom Pedro II criou o parlamentarismo brasileiro. Ele, imperador, nomeava o Conselho dos Ministros, o primeiro-ministro. E este, por sua vez, nomeava os demais ministros. Em caso de crise, ele podia usar o poder moderador para demitir o Conselho de Ministros. Se não fosse suficiente, ele demitia todo mundo e convocava novas eleições. Seu poder, na prática, parecia flexível, mas não era não. Era bem centralizado o poder nas mãos dele. Se você pensar bem, esse parlamentarismo era muito diferente do parlamentarismo inglês. No parlamentarismo inglês, o rei ou a rainha não interfere em nada no parlamento. O parlamento é escolhido pelos eleitores e dentro do parlamento é feita uma votação. O partido que tiver o maior número de cadeiras ou conseguir fazer melhor articulação política, consegue eleger o primeiro-ministro. Como você pode perceber, no Brasil não era nada disso. Tanto é verdade que o parlamentarismo brasileiro ganhou um apelido: parlamentarismo às avessas. Para vocês terem uma ideia, durante o Segundo Reinado, a maioria dos gabinetes durava 1 ano e meio. O gabinete que mais durou foi o Gabinete da Conciliação. Durou de 1851 a 1853. E adivinhem? Formado por metade de liberais e metade de conservadores. Na verdade, se você pensar bem, os partidos liberal e conservador no Brasil não tinham diferenças significativas.
O que eles queriam era estar no poder, claro. Mas eles pertenciam à elite, porque no Brasil funcionava o voto censitário. Então, só a elite votava. Se é que eu posso perceber alguma diferença significativa entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, seria o seguinte: o Partido Liberal, em linhas gerais, defendia a descentralização, que seria o maior poder das províncias. Províncias, nome antigo para estados brasileiros hoje. Hoje isso seria chamado de federalismo. Já o Partido Conservador defendia uma centralização do poder, ou seja, um chefe com poder mais forte. Mas, se fosse para estar no poder, tudo era negociável. Como dizia um grande historiador brasileiro, Holanda Cavalcante, nada mais liberal que um conservador no poder. Como isso funcionava? O partido que entrava no poder pegava o programa de governo do que estava saindo. E o partido que estava saindo pegava o programa de oposição do partido que estava entrando. E era assim que funcionava na época. Tudo para preservar os seus graciosos interesses políticos. O Partido Liberal pertencia à cidade, tinha o maior reduto na cidade de Santa Luzia. Por isso tinha um apelido, Luzia. E o Partido Conservador tinha como principal reduto eleitoral a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. Por isso o apelido Saquarema. Como você pode ver na charge ao lado, eles se entendiam perfeitamente. Nada de mexer na grande propriedade, nem no trabalho escravo. E assim, Partido Liberal e Conservador seguiam perfeitamente no Brasil. Mas, e não aconteceu nada de crises políticas? Claro que sim. Nós temos as revoltas liberais que acontecem de 1842 a 1849. A mais significativa foi a de 1848, conhecida como Revolução Praieira. Por que Revolução Praieira? Porque naquela ocasião, lá em Pernambuco, o Partido Liberal tinha sede na Rua da Praia. E eles questionavam uma oligarquia que mandava em Pernambuco há muito tempo, chamado Cavalcante, que eram senhores de engenho. De onde veio a inspiração desse movimento? Esse movimento foi inspirado nas revoluções socialistas liberais europeias, chamadas de Primavera dos Povos. Qual era a proposta desse movimento? Que todo brasileiro pudesse votar. Que houvesse liberdade da imprensa, o que não havia. Que houvesse garantia de emprego para todos os brasileiros. Que o comércio a varejo fosse de brasileiros e não de portugueses, como ainda reinavam na província. Grandes comerciantes portugueses da região. Pedia a independência das províncias, o que a gente chamaria de federalismo hoje. Também pediu um fim do poder moderador, esse que dava plenos poderes ao Dom Pedro II. Também pediu uma reforma no judiciário, porque, em resumo, os principais condenados eram sempre os pobres. Pediam também o fim do recrutamento militar obrigatório, porque, mais uma vez, os soldados eram os pobres. E os mais importantes, os cargos mais importantes, chamados de coronéis, eram dos proprietários de terra. Por fim, pediam o fim do domínio dos senhores de engenho. Chegaram a ousar a pedir o que hoje a gente ainda tem muita condenação, que é a reforma agrária. Não houve dúvida, esse movimento foi massacrado pelo governo através dos militares brasileiros.